está no setor aí há 20 anos, é economista, trabalhou aí no banco, é servidor do Banco Central, né? Mais uma marca dessa nossa gestão aí no Ministério, sempre servidores, técnicos de carreira, pessoas que entendem da agenda. E o Rony é mais um craque, está na secretaria desde o comecinho, ali de 1º de janeiro de 2019. Então, vamos falar um pouquinho sobre aeroportos. E a gente divide a agenda aqui, Rony, talvez em duas grandes partes. Sobre a parte de infraestrutura aeroportuária. Aí estamos falando então, do aeroporto em si, o terminal de passageiro, as pistas, a área ar, né, que é onde está ali toda a parte das aeronaves. E vamos falar também depois da parte da operação, ou seja, da aviação em si, companhias aéreas. Vamos passar um pouquinho sobre Covid, uma agenda que nesses últimos anos foi um grande desafio para o mundo, né, uma pandemia que botou a aviação civil no chão, né? O pessoal viu aí muitas fotografias, imagens de aviões no mundo inteiro estacionados. Isso aí vocês imaginam o prejuízo que é ter uma aeronave por dias ali em solo, né? Então, Rony, seja bem-vindo. Fala um pouquinho aí. Obrigado, Marcelo. Poxa, um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. Aviação é uma cachaça, né? Todo mundo adora, é um setor super pujante, que tem a ver com a vida das pessoas. Os aeroportos aí, todo mundo passa diariamente pelos aeroportos. Hoje mesmo eu estava no Rio de Janeiro, vim para cá, aeroporto de Santos Dumont movimentado lá no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente gosta muito de trabalhar nisso. Eu já estou, como você falou, há quase 2 décadas aí, trabalhando com aviação, venho do mercado financeiro, né, da parte de Banco Central, trabalhei em banco antes, mas posso dizer que o setor de infraestrutura e de aviação é muito mais interessante, muito mais dinâmico do que o setor financeiro. O setor financeiro tem seu charme, né, claro, mas o setor de aviação, a gente é apaixonado realmente, tem uma equipe de apaixonados aí pelo setor. Muito bom, Rony. E a gente está falando de uma agenda que conversa diretamente com o brasileiro, com o dia a dia, o nosso dia a dia, né? O Brasil é um país continental, um país gigantesco, e a gente sabe da importância da aviação civil para esse país continente. Então, para integrar os brasileiros, para aproximar, né, os nossos brasileiros, é fundamental que a gente tenha aí aeroportos funcionando, pujante, aviação no interior do país, conectando também com os grandes centros urbanos, né? E aí foi por isso que a gente organizou uma agenda muito voltada para a aviação civil nesses últimos anos. Nós investimos aí na história, é único, né? Foi mais de R$ 1 bilhão na aviação regional, junto com a nossa Infraero, que é o braço hoje que a gente tem utilizado como empresa pública, né, para construção nesses aeroportos. E a outro braço forte foi, mais uma vez, a parceria com o setor privado, né? E aí, Rony, fala um pouquinho aí, 3 rodadas de concessão de aeroportos. O Rony está lá na Secretaria de Aviação Civil, no Ministério da Infraestrutura, só para vocês entenderem um pouquinho. E além da SAC, né, que é a Secretaria de Aviação Civil, a gente tem a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. A agência trabalha todo o processo de concessão também e depois é a responsável por monitorar ali o cumprimento dos contratos nossos de concessão. Então, hoje, fala um pouquinho dessas 3 rodadas que nós fizemos, quinta, sexta, sétima, um pouquinho diferente das anteriores, como é que era feito anteriormente e que a gente trouxe de inovação. É muito trabalho, né? Nesses 3 anos e meio, aí, um pouquinho mais de 3 anos e meio, foram 49 aeroportos concedidos. Até então, a gente pegou com 10 aeroportos concedidos, né? Então hoje a gente tem um total de 59 aeroportos concedidos, mas 49 foram feitos agora, nesses 3... 5 vezes mais, né, Rony? 5 vezes mais. Do que a gente tinha feito na história toda. Num prazo muito curto, né, Marcelo? Assim, a gente fez 5ª rodada em 2019, a gente fez 6ª rodada no meio da pandemia, em 2021, e agora esse ano, agora em agosto desse ano, a gente fez a 7ª rodada. O Rony tá tonto de tanto rodar, né? Pois é, rapaz. Foram 49 aeroportos, mas o mais importante de tudo, Marcelo, nós contratamos mais de 20 bilhões de reais em investimentos para os nossos aeroportos. Então, eu costumo dizer que o desenvolvimento da aviação para os próximos anos está contratado. Isso é bacana, porque quando a gente soma, então, esses 20 bilhões com os 49 bilhões que eu falei ontem da agenda de rodovias, a gente fecha, então, com portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, 120 bilhões de reais contratados. 120 bilhões de reais contratados é a performance econômica do nosso setor de infraestrutura que já está contratada, né? Gera emprego, né? Gera renda, gera atividade econômica, né? Bem-estar para a sociedade. A gente sabe que onde chega um avião, chega desenvolvimento, né? Chega comércio. Comércio, atividade econômica, turismo. Então, tudo isso está relacionado com a parte aeroportuária. Uma cidade que tem um aeroporto, que pousa lá um avião comercial, tem uma outra dinâmica econômica, né? Quer dizer, de fato é um negócio verdade, muito... porque quem está no dia a dia lidando com a aviação aí, às vezes está muito preocupado com os passageiros, né? Então chegou ali uma aeronave da Gol, da Azul, da Latam, da Passaredo, pousou, aí desceu 120 passageiros.
Não foi só 120 Tem a passageiros. carga. Tem porão da aeronave que vem com e-commerce, que é o que você comprou aí no Mercado Livre, comprou na internet alguma coisa, esse produto vai na barriga da aeronave. Então, quando você tem um aeroporto funcionando, tem um voo regular para esse aeroporto, assim, não é só conectar os brasileiros, é a gente conectar esses brasileiros com o comércio, com as indústrias em São Paulo, com a indústria do Nordeste, do Sul do país, né? Você consegue comprar um produto, né, pela internet e em 24 horas, 48 horas, o produto está entregue na sua casa. Por onde que ele viaja? Ele viaja no porão dos aviões, né? Ali, às vezes você está vendo o passageiro lá em cima, a gente tem que pensar que o avião ele tem 2 andares, né? Ele tem um andar de cima do passageiro e tem um andar de baixo, que é o andar da carga. E aí faz todo sentido, né, explorar esses 2 andares dos aviões. Bom, show de bola. Então vamos falar um pouquinho então das modelagens, né? A quinta rodada, sexta e sétima, foram rodadas que nós fizemos, então, uma modelagem diferente do que era feito anteriormente. A gente trouxe esse olhar para a aviação regional, para a aviação, a integração do nosso território para a modelagem. Então, o aeroportos que tem um VPL positivo, ou seja, que dão muito lucro, a gente começou a desidratar esse VPL para não virar necessariamente outorga, e a gente pegou então esse VPL, esse lucro do aeroporto de Congonhas, por exemplo, na sétima rodada, no aeroporto de Curitiba, né, na sexta rodada, na quinta rodada, me lembra aí, aeroporto de Recife, ou seja, aeroportos que dão muito lucro, e a gente colocou ali aeroportos menores, com o aeroporto de Marabá, de Carajás, Campo Grande é um aeroporto já médio, né, mas também é um aeroporto que tem um desafio também para ficar com positivo. Mas tem Santarém, tem Corumbá, Uberaba, ou seja, aeroportos menores que a gente conseguiu então fazer um grande bloco. Então foram as 3 rodadas que nós fizemos um bloco de aeroportos, uma decisão muito acertada. Então a gente tem aí então mais 49 aeroportos do setor privado. E essa modelagem em bloco, Marcelo, ela é importante porque ela leva desenvolvimento para o interior do país, né? Não adianta a gente ter só grandes aeroportos operando com eficiência no Brasil. A gente precisa botar, para ter transporte aéreo, tem que ter o ponto A e o ponto B, né? Sim. Tem que ter origem e destino. E aí a gente precisa colocar uma qualidade de serviço boa lá no interior da selva amazônica, lá no interior do Pará, lá no interior do Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais. Então, é isso que a modelagem em bloco traz. O que antes virava outorga, como você comentou, excesso de valor presente líquido, sobra, né, numa modelagem, sobra recurso. Em vez de vir para o governo e cair nas contas do Tesouro Nacional, que tem sua importância, claro que tem sua importância, mas o mais importante é que esse dinheiro fique lá sendo investido nos aeroportos regionais. E diminui o custo, né, dessa burocracia, né? Você imagina que a outorga volta para o Tesouro, aí no próximo orçamento você pega uma parte dessa outorga, pode ir para o Ministério da Infraestrutura, a gente vai passar para a Infraero vai contratar obras nesses aeroportos menores, ou seja, a gente corta todo esse caminho do orçamento público e pega então o privado e fala, você aí vai agora administrar e investir nesses aeroportos aqui, e a gente deixa que esse dinheiro não faça essa viagem toda aí para chegar onde a gente quer, que é o aeroporto. Né? Eu costumo dizer que assim, os resultados são incríveis, né? A gente colocou, por exemplo, um grande operador global, um operador francês, operando o aeroporto de Tabatinga, no interior do Amazonas, o aeroporto de Tefé. Quer dizer, isso daí é um caso de sucesso. Quem poderia imaginar que um grande operador global, francês, internacional, fosse operar o aeroporto de Tefé e Tabatinga? Nessa modelagem, a gente consegue fazer isso, porque a gente tem aeroportos rentáveis, não rentáveis, e aí quem ganha o bloco como um todo e opera o bloco todo. Show de bola. Né? Vamos falar então da nossa aviação civil voltada aí para a agenda do Orçamento Geral da União, ou seja, a obra pública que nós fizemos, né? Essa agenda que o Rony toca muito lá, tá o Eduardo Bernardi lá, né, diretor nosso lá na SAC. Time grande. Time grande, Infraero lá com o Brigadeiro Paz de Barros, né, o time da Infraero lá, o Brigadeiro Fonseca, né, também muito dedicado, todo o time da Infraero, ou seja, fazendo com que a gente consiga fazer que essas obras saiam do papel, né? Então, tem o braço da Infraero e a gente também tem muita parceria com os municípios, né? Estados, municípios. Exército, Comando Aeronáutico. Está lá no aeroporto de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Já fizemos muita obra nesses últimos 3 anos, 8 meses. E acho que vale a pena a gente lembrar algumas obras mais emblemáticas. Se o pessoal tiver foto aí, colocar para a gente aqui. Tem umas obras bacanas. Essas obras são feitas com recurso do Fundo Nacional de Aviação Civil, que recebe esse excedente de outorga aí, né, que cai na conta do governo. E aí é utilizado. Aqui a gente tem o aeroporto de Macapá, por exemplo. Olha o aeroporto de Macapá. Com ponte de embarque, isso, né? Lá, com ponte de embarque. Está no norte do país. O pessoal, os amapaenses, né? Estão aí conectados. Eu fui na inauguração e assim, enche a gente de orgulho, viu, Marcelo? Enche a gente de orgulho, porque você vê realmente que é uma obra de qualidade, aeroporto bonito, com ar-condicionado. É realmente sensacional. Tem outra obra bacana, já indo lá para o sul do país, saindo de Amapá e indo para o Rio Grande do Sul, Passo Fundo.
Passo Fundo, tá aí. Passo Se Fundo for passando aí, tem Passo Fundo. é uma obra também que deixou pegou um aeroporto pequenininho, acanhado de Passo Fundo, e hoje é o segundo maior aeroporto do estado do Rio Grande do Sul. E tem demanda lá, né? Impressionante como tem demanda dessa região, com voos para São Paulo, para Porto Alegre. Olha como ficou bonito também. Tem um terminal super moderno, olha lá, o que tem, engenharia de primeira qualidade. Né? E tá feito, tá entregue, tá operando e performando super bem. Né? Isso aqui foi feito com recurso do FINAC. E isso é legal, né? Porque a gente está, então, conectando o Brasil de norte a sul. Pegamos aqui um exemplo do Amapá, um exemplo do Rio Grande do Sul. Obras, por exemplo, a gente fez em Coxim, fizemos em Bonito, ali região no Mato turística, Grosso do né? Sul. Pantanal. Seja, e esse olhar integrado, né? Hoje a gente tem os ministros trabalhando o tempo inteiro juntos. Não sei se o pessoal sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp com todos os ministros e a gente troca papo ali o dia inteiro, o outro vibrando com as conquistas, com os resultados. E o mais importante, a gente troca muita figurinha, né, com relação à política pública. Então, a agenda de turismo, nesses últimos 2 anos, com o ministro Gilson, agora com o ministro Carlos, a gente está muito próximo, focado na infraestrutura que está voltada para o turismo. Então, a parte de rodovias, as rotas turísticas, né, as rotas das emoções, então, a gente focou ali nas principais rodovias federais que podem facilitar o acesso a esses pontos turísticos, e os aeroportos foi também outra agenda importante voltada para o turismo. Você sabe que a gente conseguiu abrir uma rota chamada Rota das Emoções, que é super bacana ali, pega o litoral norte, o litoral norte lá em cima, oeste, né? Que é a parte de Jericoacoara, Barreirinhas, que são os Lençóis Maranhenses, o Delta do Parnaíba, né? Ligando São Luís a Fortaleza. Fui de férias no meio do ano para lá. Super bacana. Recomendo, viu? Região Jericoacoara, linda. sensacional. Região linda. Depois para Barreirinhas, fui a Barra Grande, depois Lençóis Maranhenses. Sensacional. Experiência muito bacana. E agora tem uma rota, né, aérea ali que você pode visitar todas essas cidades. Exato. E estamos com o aeroporto lá, o aeroporto de Jericoacoara, voo direto de muitos lugares do Brasil. Tem um aeroporto em Parnaíba também, que é pertinho ali do Lençóis Paranaenses. Ou seja, a gente está provendo infraestrutura e a infraestrutura fazendo o que ela faz de melhor, desenvolvimento regional. Porque ela gera emprego na época da obra, na hora de gerar realmente ali, construir a infraestrutura, mas depois ela traz desenvolvimento regional. Então você desenvolve turismo, você desenvolve com a ferrovia o agronegócio, você impulsiona o setor industrial no país. E aí, Rony, é muito diferente do que a gente via há anos atrás. A gente está falando de um país que gerou empregos alguns anos atrás de forma artificial, e aí vem o primeiro movimento ali, os empregos somem, né? E a gente tem hoje, de forma muito segura e muito sólida, a geração de empregos. O país gerou nesses últimos 1 ano e meio, né? Perdão, nesses últimos 6 meses aí, a gente está falando de mais de 1,5 milhão de vagas de emprego geradas no Brasil, logo num momento difícil para o mundo inteiro, né? A inflação está controlada, vai ficar aí na média aí de 6% esse ano. Nesses últimos 3 anos e meio, estou falando de um país que gerou mais de 5,5 milhões de empregos. Empregos que vieram para ficar. Por quê? Está o setor privado investindo, é o setor privado gerando emprego, essa grande força motriz, que é o setor privado fazendo essa roda da economia girar de forma sólida, de forma muito concreta. Bom, obras públicas. A gente tem aí um desafio de ampliar a rede de aeroportos no país. Nós estamos hoje com 140 aeroportos, mais ou menos. 140, mas a gente quer chegar a 200, viu? O Brasil tem condição facilmente de chegar a mais de 200 aeroportos. Então, a gente está hoje na casa de 140 e vamos trabalhar para chegar em 200. E número de passageiros, a gente está voltando agora com a pandemia. O Brasil vinha processando. Milhões. A gente deve fazer uns 80, 90 milhões esse ano, porque a gente ainda teve, no início do ano, a Omicron, né? A gente ainda teve pandemia ainda esse ano. Rapaz, esses anos foram puxados, hein? Difíceis, hein? Difíceis. Tivemos a maior seca, né, da nossa história, na crise hídrica. Tivemos até garfanhoto subindo da Argentina para comer a lavoura. Tivemos um desastre ali em Brumadinho. Na pandemia, nós tivemos 400 aviões em solo no Brasil. Assim, uma coisa que nunca foi pensada, nunca foi vista na aviação civil, você deixar 400 aviões de grande porte em solo ao mesmo tempo. E é surpreendente, né? A pronta resposta que foi dada durante a pandemia. Outra estratégia para o Brasil se posicionar diante desse conflito armado na Europa, né? E a gente está hoje numa posição favorável. Ou seja, um olhar de geopolítica, né, internacional muito estratégico. E a gente está vendo agora também a possibilidade de a gente aumentar o número de empresas aéreas aqui no Brasil. Então, assim, o Brasil tá bem posicionado, estamos atraindo a reindustrialização para o Brasil, que a pandemia fez com que botasse em xeque, né, essa indústria muito longe do mercado consumidor. Vamos ter esse nearshoring, né? Vamos trazer a industrialização para países amigos, friendly, né? mais amigáveis. Ou seja, o Brasil está se posicionando. Energia barata, matriz energética mais limpa do mundo o Brasil tem hoje. É verdade. Há muita oferta de energia
A gente tem hoje um mercado consumidor também gigantesco, né? 215 milhões de brasileiros, tão próximo também de grandes mercados consumidores. O Brasil vai se posicionando, então, como um porto seguro para o investimento estrangeiro, para o capital estrangeiro. E é por isso que o recurso estrangeiro tem entrado forte na Bolsa de Valores no Brasil nesses últimos meses, né? Você sabe que na aviação a gente fez uma reforma grande aí chamada de voo simples, né? Uma desburocratização. E hoje uma companhia aérea pode se estabelecer no Brasil em cerca de 4 meses. Né? Antigamente eram 3 anos, 4 anos para uma companhia aérea abrir no loucura, Brasil. né? E hoje a gente consegue abrir uma companhia aérea no Brasil, inclusive com capital estrangeiro, né? Totalmente aberto. O Brasil é um dos poucos países do mundo que é totalmente aberto ao capital estrangeiro para investimento nas nossas companhias aéreas. E a gente consegue abrir uma companhia aérea em 4 meses, 5 meses no Brasil. Então, isso mostra a importância de desburocratizar a agenda de infraestrutura. E a gente está fazendo isso, Voo Simples, foi uma ferramenta muito importante, né, um programa muito importante para a gente desburocratizar a aviação. A faxina regulatória, faxina regulatória. A gente revisitou todo o normativo da década de 60. Ou seja, um trabalho forte, parabenizar o Juliano, né, a Júlia, o time todinho lá da ANAC, os superintendentes, o Tiaguinho, Ricardo, Catanã, todo o time. Benevides, Luiz Ricardo também. Ou seja, o exatamente. timão da ANAC está fazendo um trabalho, uma grande revolução ali na nossa aviação civil. E aí, falando sobre ANAC, falando sobre oportunidades para o Brasil, Rony, passagem aérea está cara. Tá cara, a gente tá acompanhando isso de perto, estamos atuando no preço do querosene de aviação, que aumentou muito, acompanhando ali o diesel, acompanhando a gasolina. A gente conseguiu reduzir agora nos últimos meses 14% o custo do querosene de aviação, e a gente quer diversificar a oferta de querosene de aviação, mas o mais importante, que é o estruturante, é atrair novas companhias aéreas para o Brasil. É concorrência. O segredo para poder baixar preço no Brasil é concorrência, trazer novas companhias aéreas, e aí tem todo um trabalho nesse sentido. A passagem está cara, todo mundo sabe disso, né? Mas também a gente está vivendo uma guerra aí lá fora, tem uma questão de combustível. Lembrando que na aviação, 40% do custo da aviação é combustível. Né? E aí, quando o combustível sobe, não tem como a gente segurar os preços da passagem. Agora, tem um detalhe importante, Marcelo, que a gente divulga pouco as coisas e tem que divulgar mais. Você sabia que o Brasil hoje tem a tarifa aeroportuária mais barata do mundo? A tarifa aeroportuária, a tarifa que você paga no aeroporto, né? A mais barata do mundo. A gente nem percebe, né? A gente, quando compra passagem de avião, você não percebe, paga lá. Sai tudo junto ali na tarifa. R$30 de embarque, lá, né? exatamente. Tarifa de embarque internacional no Brasil hoje custa $13. E ela vai cair agora a partir de janeiro, como também uma medida do Voo Simples, vamos reduzir ainda mais. Ela vai cair para $10. Excelente. Porque nós estamos tirando lá o antigo adicional da tarifa aeroportuária. Sabe quanto que é na Argentina? Aqui no Brasil, então, hoje é 13, vai para 10. A Argentina é um exemplo complicado. $75. Que loucura, né? No México, $97. Você imagina, isso aí é o valor para começar a entrar no avião. Para usar o aeroporto. Você não chegou nem no avião ainda. Você chegou no aeroporto e já botou $75 na mesa. $75. O México com 97. A Inglaterra são $140. E os Estados Unidos na casa de 70. O Brasil, hoje é 13 e vai baixar para 10 a partir do dia 1º de janeiro. E o bacana é o seguinte, que você que está ouvindo a gente aí, a gente preparou o terreno para as companhias aéreas virem para o Brasil. Então, esse cenário geopolítico também proporciona as novas companhias estarem olhando para o país como uma oportunidade, principalmente pelo nosso mercado doméstico. Né? O Brasil, a gente tem aí uma movimentação intensa, Recife-São Paulo, Manaus, né, que a gente precisa conectar essa nossa aviação doméstica forte, pujante, diferentemente, por exemplo, da Europa, né, que tem ali as fronteiras muito próximas, né, então a aviação doméstica ela é muito pequena, assim, você consegue ter outras opções para migrar de modo de transporte, né? O Brasil é um país continental, né? Aqui no Brasil a gente tem o que a gente fala os 3 ingredientes da aviação civil, que é a extensão territorial, o Brasil é um país continental, população, né? Mais de 215 milhões de habitantes aqui, e renda, né? PIB, né? Que é atividade econômica. Então, tendo essas 3 coisas, o Brasil tem, se a gente for olhar no mundo, são poucos países que têm isso daí, basicamente Estados Unidos, China, Brasil, Rússia ali, tá mais ou menos nesse Vamos falar então. Então a gente tem hoje 3, 4 grandes companhias aéreas no Brasil, né? E vamos trabalhar para trazer mais companhias. Em 2019, a gente já tinha pedidos de empresas para entrar no Brasil. Né? Poxa, a gente estava indo super bem, né? Antes da pandemia. A pandemia depois bagunçou tudo. 4, Rony, formalizados, né? Tinha 4 formalizados, companhias de low cost, né? De baixo custo, aquelas que chegam no país botando venda de bilhete a R$50, promoção de R$39, R$70, R$100, enfim, que populariza de fato o transporte aéreo. Porque hoje a gente ainda tem uma camada da população brasileira que ainda não tem acesso ao transporte aéreo. E a gente está trabalhando para colocar essa turma para poder voar no final de semana, nas suas férias, etc. Né? E aí tem que baixar preço.
Bom, vamos falar então um pouquinho mais da aviação. Falamos da infraestrutura, né? A estratégia tanto para a parte de obras públicas, como também trabalhar com as concessões. Falamos um pouquinho agora do esforço nosso de trazer concorrência, de reduzir a passagem de avião. Acho que o pessoal que está acompanhando aí vai ver as passagens reduzindo agora nos próximos meses, impacto aí da redução do combustível, né? Acomodando também a volta, né, para a demanda, isso faz com que as companhias aéreas consigam se ajustar. E é importante a gente ver, então, o brasileiro voando cada vez mais. Nós estamos falando de uma agenda importante também na aviação, que é a transformação digital. Né? Uma agenda que eu tenho brincado que estou honrando meus cabelos pretos lá no Ministério, né? O ministro mais jovem aí da história do Ministério da Infraestrutura. A gente tem trago muito agenda de inovação para dentro do Ministério, uma agenda de digitalização dos serviços públicos. A gente fez isso já no comecinho ali do governo, né? Em 2020, nós digitalizamos 100% dos serviços que o Ministério oferece à sociedade, e a gente está tocando agendas estruturantes. Nós temos o Teca Digital, que eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal. Fizemos um embarque seguro, também junto com o Serpro, né? Agradecer aí todo o time do Serpro pelo apoio, pela parceria, o Gileno, né? Grande parceiro. Ou seja, a gente tem hoje, então, agendas importantes na aviação. A gente tem o Porto Sem Papel, que é no setor portuário, tem toda a agenda de trânsito, né? Quem está acostumado aí com a carteira de motorista digital, com o documento do carro, que agora é 100% digital. E aí, sexta-feira, vamos falar só de trânsito, trazer várias novidades com relação a essa agenda. Aí, o que a gente fez e o que a gente está preparando aí, de novidade até o final do ano na agenda de trânsito, né? Mas vamos falar, fala de Teca Digital pra gente. Digital. E fala de embarque seguro também. 2 projetos super bacanas, assim. A gente tem que pensar o seguinte, a carga vem, imagina, da Europa, uma carga importada vem no porão do avião da Europa. Ela sai de lá com 12, 13 horas de antecedência. Ou geralmente vem medicamento, insumos na parte de eletrônico, né? Eletrônicos, chip de celular, produto de alto valor agregado, né? Químicos, farmacoquímicos, eletrônicos, uma série de produtos de alto valor agregado que vem. Só que a gente já sabe, com 13 horas, 12 horas de antecedência, a gente já sabe que carga está vindo, em qual local do porão essa carga está, porque o avião já decolou lá de Amsterdã, está vindo para Guarulhos. Então a gente consegue fazer o chamado despacho nas nuvens. Eu não preciso esperar esse avião pousar no Brasil para eu saber o que tem ali dentro e onde está. Então o Teca Digital já permite isso. A carga, quando pousa aqui, ela já vai estar despachada a toda a parte aduaneira. Está valendo já. Já está valendo, já está acontecendo. Foi um desafio aí, porque cargas que ficavam às vezes 15, 20, 30 dias no terminal de cargas do aeroporto começaram a ser despachadas de forma instantânea, né? Em minutos. Vou te dar um exemplo. Agora, na pandemia, nós fizemos 40 voos para a China. No início da pandemia, o pessoal vai lembrar, né? Quando não tinha máscara, estava faltando máscara no Brasil. Máscara, luva, equipamento de proteção, os EPIs, proteção individual. Nós fomos buscar na China. 40 voos de aviões de grande porte. A carga era despachada, liberada lá em Guarulhos, em 40 minutos ou menos, 35 minutos, né? Porque já vinha o avião, já sabia o que estava ali dentro e já vinha com o canal verde e já era despachado. Então, realmente é uma revolução, né? Você cortar o chamado custo Brasil. Antigamente, essa carga ficava 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana lá no custo na veia, né? Custo na veia. A carga não vai ficar lá de graça. Então, a concessionária, a própria Infraero, é natural fazer a cobrança aí pagar por a estadia dessas cargas aí. Então, estamos reduzindo o custo Brasil forte, né? E esse tipo de iniciativa é fundamental. Embarque mais seguro, né? Do lado do passageiro agora, né? A gente tem uma fotinha aqui, o pessoal botar aí no embarque seguro, que é legal o pessoal entender como é que vai funcionar isso aí. Isso é super bacana, reconhecimento facial, né? O governo tem as bases oficiais, né? A base da carteira de motorista, da Senatran, a gente tem a base do TSE, né? A base de eleitoral, e aí a gente começou a trabalhar no sistema de embarque pelo próprio celular. Quando você faz o check-in no celular, você tira uma foto, uma selfie, e aí pelos dados biométricos da pessoa já reconhece numa base oficial, e aí tem a certeza ali que o Marcelo é o Marcelo. Quando você chega no aeroporto, o que você precisa apresentar? Nada. Simplesmente o seu rosto. Nem o check-in, né? Nada. Você não precisa de papel, de documento, de nada. Basta olhar para uma tela, né, uma câmera, e ele reconhece os seus dados biométricos, já está checado junto à base original lá do governo. Que é uma base oficial, né? Oficial, e exatamente. Aí vale destacar que tem todo um cuidado com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, pessoais. Claro, garantir aí a privacidade, né? É o sistema de adesão, né? O passageiro adere se quiser, exatamente. Agora a vantagem é essa, assim, você não vai mais correr aquele risco de esquecer o documento. Isso. Ou tô sem minha identidade, sem carteira de motorista, acabou isso. Acabou. Ou seja, você tá com o seu rosto, né? Se não esquecer a cabeça em casa, né? Você vai conseguir embarcar tranquilamente. Agora, tá valendo já no aeroporto de Santos Dumont e no aeroporto de Congonhas. São os nossos 2 principais hubs
de aviação doméstica Está no Brasil. funcionando, está operando. Hoje eu embarquei no Santos Dumont, como eu falei no início, e já está funcionando, as pessoas estão utilizando. Reconheceram lá seu rosto. Reconheceram na hora. Se você faz pelo celular, são 2 pontos de checkpoints, né, a checagem, quando você entra naquele lado restrito do aeroporto e depois antes de entrar no avião propriamente dito. Negócio super bacana, eu convido todos a participar e digo mais, depois que o passageiro faz isso pela primeira vez, nunca mais ele vai querer fazer pelo método antigo. E o bacana também nessa agenda é a segurança, né? A gente tem hoje a necessidade de garantir realmente que o Rony realmente é o Rony que está embarcando naquela aeronave. E a gente terminar aí com várias questões que podem envolver aí a falta de segurança nos nossos voos, né? Pode ter aí sequestro de crianças, né? Outras questões ilícitos que podem acontecer. A gente está embarcando uma pessoa com documento falsificado. E então, a aviação, hoje, a base oficial é fundamental para isso. A aviação, a gente não brinca com segurança, né? A aviação, segurança é o pilar de toda a aviação. Não existe voo, não existe embarque, não existe avião se não tiver segurança. E é aí que a gente trabalha com reconhecimento facial para que a gente saiba quem são as pessoas que estão ali dentro, para que a gente tenha certeza de que é ela mesma está embarcando. Bom demais. Então, falando um pouquinho de inovação, eu queria que a gente gastasse um pouquinho de tempo aqui, falar com o pessoal sobre voo simples. Opa. Acho que teve várias mudanças bacanas, importantes da gente compartilhar. Às vezes não tem espaço para a gente falar sobre isso. E a ideia dessas lives é justamente a gente socializar, passar para vocês muito o que a gente está fazendo, né, Rony? Então, assim, eu acho que uma agenda que vai mudar a aviação na região norte do Brasil é a questão de nós certificarmos e autorizarmos a decolagem e aterrissagem de voos em aeronaves híbridas, né? Isso. Então, é um avião que decola do aeroporto de Manaus e pousa no Rio, ali no Rio Preto, no Rio Amazonas. Já, hoje isso está permitido, né? A gente tem hoje milhares de quilômetros de novas pistas de aeroporto com os nossos rios ali na região. A gente vai permitir que a gente possa comercializar as passagens, a gente possa ter essa atividade de forma regular, tanto para o turismo, mas principalmente para a saúde. Ou seja, o avião conseguir fazer um salvamento, atender uma emergência aí numa comunidade na região norte, né? O nosso código de aeronáutica, ele é de 1986. Né? Imagina, o setor é super dinâmico, tecnológico, e a gente estava parado numa lei lá de 1986. Então foi feita uma faxina regulatória. Então, por exemplo, você citou um exemplo muito interessante. Região amazônica, né? Quantidade de rios gigantescos, rios enormes, né? Que a gente pode. São quantas pistas cabem dentro de um rio daquele ali, né? Então a gente tem mais pistas ali, hidropistas, do que disponível. Só que isso era vedado porque o código era de 86, não falava nada com relação a isso. Então agora está permitido, né? A agência regula todo esse setor e é uma possibilidade que se abre especialmente para a região amazônica, né? Outra agenda bacana, além do avião anfíbio, balões. Então, o desafio que era para você certificar a operação de balão no Brasil. Chegava a R$1 milhão. Um balão simples para ser homologado no Brasil, certificado no Brasil, era mais de R$1 milhão. Aí o que acontecia? As pessoas não certificavam os balões, não homologavam, porque quem pode pagar R$1 milhão para fazer um processo de certificação? Porque era a mesma tarifa, a mesma taxa de fiscalização que se pagava de certificar um avião, certificar um Boeing, um Airbus, um Embraer, né? E era o balão. Aí nós reduzimos isso daí hoje, sei lá, o certificador paga lá... Acho que tá R$15 mil. 15 mil, acho que não chega a R$20 mil, exatamente. Ou seja, vamos botar aí o pessoal para... Você já subiu num balão? Aqui em Brasília tem um lugar pertinho, aqui em Pirinópolis, um passeio sensacional de balão, consegue ver o nascer do dia em cima de um balão, ou seja, mais uma agenda para turismo. Além de turismo, a gente tem o balão também como oportunidade de levar material de construção civil, às vezes para locais de difícil acesso terrestre, né? Ou seja, a gente vai ter o balão aí no Céu Brasil de forma mais fácil, de forma mais simples. Né? Você sabe que essas taxas de fiscalização, as chamadas TEFACs, né? Nós tínhamos, antes do voo simples, 342 taxas, tipos de taxa. Então, você imagina a burocracia que era para o cidadão, o piloto, o comissário lá do voo, né? Poxa, 342 tipos, né? E aí tinha taxa que via de 5, 6 milhões de reais até taxa de 30, 40 reais. Isso foi unificado. Hoje são 20, acho que são 20 e pouco, 25 taxas. Quer dizer, isso tira, né, o fardo, né, do cangote do brasileiro lá, que não aguenta mais burocracia. A gente foi lá e deu uma limpada geral nesse processo. É um novo Brasil, né? Brasil que dá certo, que gera oportunidades. E é esse Brasil que gerou, só no ano de 2022, 4 milhões de empresas que foram abertas. Né? Se a gente contar, desde 2019, foram 8 milhões de empresas abertas. Primeiro porque a gente tirou também a burocracia para abrir empresa no Brasil. Hoje, também levava aí 3 meses, 4 meses para abrir uma empresa, a gente abre uma empresa em um dia. Então, você quer abrir sua empresa, você vai no site ali rapidamente, de forma digital, abre uma empresa.
E a gente vai agora também tirando esse fardo regulatório, essa burocracia que engessa o Brasil para crescer. Vou contar um caso aqui. Semana passada, eu tive uma reunião, eu e Juliano, presidente da ANAC, né? A gente teve uma videoconferência com um investidor europeu interessado em abrir uma companhia aérea aqui no Brasil. E foi muito engraçado porque ele começou a perguntar uma série de coisas que lá na Europa ele tem que fazer de Normal, burocracia. padrão, né? Falar, quantos dias eu demoro para registrar uma aeronave que eu trago do exterior? Lá na Europa é de 7 a 10 dias. Aqui é online, você entra lá no site e faz, custa 15 segundos, sei lá. Né? E ele começou a botar um monte de coisa e ele ficava olhando para a gente, mas no Brasil não tem isso? Eu falei, não tem mais. Já teve no passado, agora não tem mais. Tá, isso assim. Não, também não tem não. Você não precisa disso assim. E limite. Eu estrangeiro, eu posso investir no Brasil? Pode investir. Em quanto tempo eu abro uma companhia aérea no Brasil? 4 meses. Ele ficou olhando para a gente com aquela cara, tipo assim, caramba, como assim? Né? Porque ele tinha na mente dele lá as burocracias lá da Europa, né, que são muitas burocracias, e aqui no Brasil a gente conseguiu limpar tudo isso. E a gente está organizando, né, Rony, para dar um pulo agora na Europa, nos Estados Unidos, para a gente chamar essas companhias aéreas para vir para o país. Né? O trabalho que a gente já fez, tiramos muita barreira de entrada que tinha para entrar no país na agenda de aviação, ou seja, o céu tá limpo, tá pronto, o céu de brigadeiro, né? E um mercado muito grande, né? Quer dizer, a gente tem que ir lá, agora que a pandemia tá passando aí, a gente está abrindo de novo esses céus aí para aviação. O Brasil é um porto seguro aí para investimentos na aviação, um mercado gigantesco, né? E uma burocracia bastante reduzida, né? Então, de novo, você pode abrir uma companhia aérea aqui no Brasil em 4 meses, 5 meses. Que país do mundo você tem acesso a esse tipo de infraestrutura de maneira tão rápida, né? Bom, e no Voo Simples também a gente olhou também para o profissional, para a aeromoça, para o aeromoço, para o piloto, para quem quer trabalhar na aviação civil. Então a gente quer aumentar a oferta de locais para fazer prova, e a gente fez isso, né? Saímos de um espaço pequeno, era o quê? 15 lugares no Brasil que você podia fazer a prova, você já tinha um custo, outra barreira. O cidadão mora no interior do Mato Grosso do Sul, quer fazer uma prova para aeromoço, para aeromoça, para piloto, o cidadão tem que se deslocar até uma capital, vir para Brasília, vir para São Paulo. Ou seja, isso tem um custo enorme para quem quer entrar no setor, no mercado. A gente mudou isso. Antes estava muito concentrado nas capitais, né, nas principais cidades do país e tal. Então, quem morava no interior, por exemplo, tinha um custo gigantesco porque tinha que se deslocar para poder fazer suas provas, seus cursos, etc. E hoje agora funciona um sistema de credenciamento, né, que a gente tem centros aí no Brasil inteiro, no interior do país, credenciados, que são pontos, né, locais para se fazer a prova, para se preparar e para poder dar acesso aí a todo brasileiro, seja ele morando no Amazonas, morando em Roraima, morando em Macapá ou morando em São Paulo, ele vai ter o mesmo acesso ao mercado de aviação civil, que, aliás, é um mercado super bacana. Quem está nos ouvindo aí, que tem interesse em entrar nesse setor... Tem uma demanda enorme. Poxa, um setor super dinâmico, uma demanda super bacana aqui no Brasil. Então, quem gosta de aventura... Tá aí, ó. Né? E aí ficou barato também, viu, Rony? Para você tirar agora a habilitação de piloto, custava R$13 mil. Tá ruim, né? R$13 mil é dinheiro para abrir uma habilitação. Não tem jeito. Tem uma habilitação. Sabe quanto está custando agora? R$150. Vamos botar esse país para decolar, para voar, e a gente tem muito para fazer. Vamos passar então para o nosso último bate-papo aqui, vamos falar sobre o que está por vir. Né? O que a gente tem aí pela frente, quais são as agendas que nós estamos prevendo aí para os próximos anos, né? A agenda de infraestrutura que não pode parar, a gente não pode regredir na agenda de infraestrutura. A gente andou muito, estamos andando em frente, eu gosto de terminar aqueles meus dias sempre falando, vamos em frente. Vamos em frente. Né? Então, vamos falar o que a gente tem pela frente aí na agenda de infraestrutura de aeroportos. O foco agora é total, né? Já era e continua sendo cada vez mais aviação regional. Né? O Brasil é um país que precisa ir para o interior. A aviação tem que chegar no interior. Então, a gente tem um programa super bacana em desenvolvimento de parcerias público-privadas, né? São concessões em que tem ali a contrapartida, né, do recurso público, né? Em vez da gente receber outorga, são aeroportos menores, aeroportos regionais de pequeno porte, que o governo coloca dinheiro, mas em parceria com o operador privado. Então a gente está desenvolvendo um trabalho super bacana. 6 aeroportos na região norte. 8 aeroportos. 8 aeroportos. 8 aeroportos. Então, assim, um novo formato de a gente olhar para a aviação regional, trazendo também esse instrumento da PPP, né? Parceria público-privada. Então, vamos fazer a 8ª rodada de aeroportos. A 8ª rodada é a rodada carioca, né? A rodada do Rio de Janeiro. Os 2 grandes aeroportos do Rio de Janeiro, Santos Dumont e Galeão, será feita a concessão em conjunto, num bloco único. Exatamente. Quem ganha a terminar o Rio de Janeiro toda e vai poder desenvolver ali. Rio de Janeiro tem um potencial gigantesco de turismo, né? É o grande cartão postal do Brasil, né? A gente tem lá as maravilhas todas do Rio de Janeiro e a gente tem que vender isso daí, né, para o turismo internacional, trazer mais gente para o Rio de Janeiro. É isso aí. E aí vem a 8ª rodada aí com muitos investimentos para a cidade do Rio de Janeiro. Muito investimento, e é isso. Então, o Rio de Janeiro, super importante para nós.
e a gente vai buscar, então, que o mesmo operador, tanto de Galeão, Santos Dumont, busca otimizar, tirar o melhor possível da vocação de cada um desses aeroportos, doméstico, internacional, ou seja, explorar ao máximo possível esses dois aeroportos. Então, além do PPP, a aviação, nossa 8ª rodada de aeroportos, o que a gente tem mais? Tem umas relicitações para fazer, né? A gente Exato. teve as primeiras, há 10 anos atrás, nós tivemos algumas primeiras rodadas de concessão, muito carregadas de ideologia, né? Ideologia, matemática e ideologia não funciona, não né? combina. A conta não fecha realmente. O Tarcísio falava uma frase bacana com isso aí, né? Ah, é? Quando você junta matemática e ideologia, geralmente dá merda. Exatamente. Dá muito ruim. Não dá certo, não dá certo. E aí, alguns aeroportos que foram concedidos lá há 10 anos atrás, eles estão sendo devolvidos, né? Porque não deu certo a modelagem, e a gente vai fazer as relicitações. Tem um aeroporto muito importante, que é o aeroporto de Natal, né? Que é São Gonçalo do Amarante, uma cidade vizinha a Natal. É um aeroporto super bacana, Asga, né? opera super bem, apelidado de Asga, mas infelizmente o contrato de concessão não foi capaz de chegar até o fim. Tem o aeroporto de Viracopos, né, que é o principal aeroporto, um dos principais aeroportos de carga do Brasil, carga aérea, de novo, muito, muito importante. Então a gente vai tocar também essas agendas aí, regularizando esses contratos aí que ficaram do passado. Então, pegar esses esqueletos aí e ajustar. É isso aí. Bom, vamos falar também do turismo, né? A gente vai ter uma agenda forte para turismo. Nossa ideia é que a Infraero possa tocar aeroportos com uma vocação para o turismo. A gente tem aeroportos importantes no Brasil que precisam estar operando, precisam estar funcionando. Aeroporto de Maragogi, ali no litoral de Alagoas. O aeroporto de Caruaru também tem a festa do forró, que é muito forte ali no interior de Pernambuco. Já são aeroportos que precisam estar funcionando, operando. A gente está com Itacoatiara, vamos entregar a obra de Itacoatiara vamos lá em Itacoatiara, agora na semana que vem, ou seja, uma obra importante vai ficar pronta. Também tem obras importantes na região norte. E aí, esse grande programa de aviação regional, a gente vai fechar, então, tanto com o braço de PPP, como agora com o braço também da Infraero, tocando esses aeroportos regionais. Deixa eu falar um que nós não falamos aqui, é o aeroporto da Serra Gaúcha. Serra Gaúcha hoje, né, Gramado, Canela, Nova Petrópolis ali, Bento Gonçalves, vai receber um aeroporto totalmente novo, mais de 200 milhões de reais sendo investidos lá, e uma região turística. O turismo naquela região está muito desenvolvido, está muito bacana, e a região não tem um aeroporto compatível com esse turismo todo, essa pujança toda, e a gente está desenvolvendo lá um projeto que a gente chama de Greenfield, né? Um projeto que nasce do zero. Estamos fazendo projeto, e ano que vem, se Deus quiser, a gente começa a obra lá em Caxias do Sul. É isso aí. A aviação no Brasil segue firme, estamos trabalhando forte agora nesses próximos anos para que a gente possa, então, seguir construindo aeroportos, operando aeroportos com segurança, junto com o privado, junto com o governo, que a gente possa ter cada vez mais o brasileiro voando. Vamos trabalhar forte na tarifa, vocês vão ver resultado agora nos próximos meses, esforço que nós fizemos agora para reduzir o custo do combustível. Teve grupos que trabalharam para que a gente não baixasse o combustível, votaram contra isso, e estão falando que vão baixar o querosene. Não vai. Né? Então a gente tem feito um trabalho sólido, um trabalho firme, né, com inteligência, de forma técnica, e a gente tem visto os resultados disso. Vamos avançar, vamos voando aí para o futuro. Semana importante para o Brasil. Rony, brigadão. Prazer estar aqui, uma honra estar aqui. É sempre um prazer enorme. Um forte abraço a todos que nos assistem. Tem que ver o Rony todo dia, né, Rony? Mas é bom demais, privilégio. Nós já fizemos 49 aeroportos juntos aí nesses 3 anos e meio. Vamos fazer muita coisa junto ainda. É isso aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Tamo junto.